Álvaro de Sá. Olá. Um prazer te receber no canal Cartas. Obrigado. O canal é dedicado ao jovem ator, ao jovem artista. E ter você no canal é uma honra de verdade, porque eu fui sua aluna. Imagina, Eu obrigado. tô emocionada, muito. Um dos meus melhores professores daqui da Cal e prazer ter você nesse projeto que eu faço com tanto amor e carinho. Para começar, assim, eu queria fazer um rápido bate-papo com você antes da aula. Queria que você falasse um pouco como você entrou nessa profissão, como é que você se tornou professor, e eu sei que você também é ator, então como é que tudo aconteceu na sua vida? Tudo aconteceu e eu não planejei nada. A minha formação inicial foi de jornalismo. Então, quando eu estava na faculdade, a gente tem que fazer uns seminários. Então, todo mundo chegava e falava, nossa, você é tão didático, você tinha que ser professor. Falei, nossa, amo ser professor, mas naqueles anos atrás eu falava, nossa, não quero ser professor nunca mais, nunca, não vou ser professor nunca. Quero ser historiador, mas professor, imagina, ser um historiador sem ser professor. E aí eu falei, não vou ser nunca. Fiz a faculdade. Quando eu fazia a faculdade, eu fazia simultaneamente, porque eu me formei como ator aqui na Cal. Então, simultaneamente, foi assim uma saga épica, como eu falo. Eu fazia a faculdade e fazia a escola. No último período, eu tranquei a faculdade para poder fazer a prática de montagem final. Aí acabou a prática. Viajei 2 anos com uma peça pelo interior de São Paulo, etc. e tal. E aí eu voltei. O Ian Michalski, que era o nosso coordenador aqui da escola, ele me convidou, porque ele... viu alguma excelência, não sei, como professor, e eu comecei a dar aula aqui como professor da escola. E aí eu fiquei alternando, né, professor, ator, e a minha peça de formatura, eu já fiz a tradução, que foi muito engraçado, foi direção de um diretor francês chamado Gilles Guisdec. A peça foi Bafafá, ele chegou, quem fala italiano? Eu, você vai traduzir a peça. Eu? Mas eu nunca traduzi nada na minha vida. Chegava, sempre a primeira vez. Aí eu e outra, né, aluna, a Carol, que é minha amiga até hoje, traduzimos a peça. Ela ficou em cartaz no Cacilda Becker, que ainda era um teatro dedicado ao teatro, agora é a dança. E depois ficou mais uma temporada no Passe Imperial, que foi lindo. Foi assim que eu comecei a ser... Aí eu fiquei... Estão fazendo 30 anos, agora esse semestre. Esse semestre é um semestre comemorativo para mim, porque eu falo que a Cal é a minha segunda casa teatral. Então que bom que esse vídeo está acontecendo. Parabéns para você. 30 anos de dando aula, que lindo. 30 anos de carreira, né? Que lindo, Álvaro, que lindo. E a gente está aqui para uma aula sobre comédia da arte. Então, você que é jovem ator, você que vai iniciar na faculdade, acho que essa aula é essencial na sua vida. Eu já tive essa aula com ele aqui na Cal, então assim, vou deixar o espaço para você agora, eu vou ficar ali te olhando e do jeito que você quiser aí, tá bom? Tá Beijo. Bom, se é para falar com a comédia de arte, vou falar sem um dado erudito demais, para ser uma questão compreensível. A gente tem que pensar o seguinte, a comédia dell'arte, ela é um movimento teatral mítico para o Ocidente inteiro. Influenciou grandes encenadores. O principal encenador russo, Vsevolod Meinhold, ele desenvolveu a técnica de treinamento dele, biomecânica, que é uma técnica comparada em excelência ao método das ações físicas. Meinhold trabalhou inclusive no Teatro de Arte de Moscou. E ele se influenciou muito na comédia dell'arte. A gente tem que pensar que a comédia dell'arte, ela dinamicamente existiu do século XVI, a primeira companhia que a gente tem notícia sobre a comédia dell'arte. É uma companhia, a Fraternal Companhia, que foi fundada em 1545 na cidade de Pádua, eram 8 atores. Então a ideia que se coloca é, os atores da dell'arte e essa companhia inauguraram no Ocidente uma nova questão profissional. Porque durante a Idade Média inteira o teatro ocorreu na praça pública, na feira. Festa no teatro, teatro na festa. Tinha esse sentido festivo de várias atividades lúdicas
e o teatro ocorrendo no meio de todas essas questões. A partir do século XVI se inaugurou também em 1585 o Teatro Olímpico de Vicenza, o primeiro teatro fechado à italiana, que é o modelo de todos os teatros até hoje em dia. E, paralelamente a isso, a comédia dell'arte começou a se desenvolver, porque esses atores da dell'arte também queriam ter os mesmos direitos do teatro fechado, atores do teatro erudito, fechados no teatro sob contrato. Então eles foram até o Palácio da Justiça, hoje em dia a gente falaria no fórum, assinaram um documento, e a partir daqui eles falaram, esse documento vale por 1 ano, nós temos esses compromissos, esses deveres, etc. e tal. Então, a partir daqui se inaugurou uma nova questão. Você é um profissional sob contrato que você trabalha, e é uma análise do materialismo histórico que alguns estudiosos falam, você está sob a proteção da lei e você pode produzir em série espetáculos excepcionais, com princípio, meio e fim, já que a comédia dell'arte, um dos outros fatores, o primeiro fator é essa ideia profissional, um dos outros fatores são as máscaras. A máscara, a meia máscara, que no final das contas, falar de máscara, essa questão que Marrode falou e todos os grandes encenadores, Ariano Minuschini, todos os encenadores que usam, né, a ideia do treinamento da dell'arte como prática para o ator, se fala do quê? A meia máscara, ela não fica só no rosto. O corpo inteiro tem que se transformar numa máscara inteira. Todas as máscaras da dell'arte são máscaras tipos sociais, tem uma verticalidade. As duas máscaras principais são os dois velhos, o Pantaleão, o rico mercador veneziano, o dottore, o advogado ou o médico de Bolonha. Embaixo seriam os enamorados, normalmente são 2 casais de enamorados que são o tema de atualização e o tema principal. Então tem os jovens contra os velhos e os jovens que querem o amor por amor contra os velhos que querem o amor por interesse. Então esses velhos, eles podem ser os pais que querem casar os filhos por interesse para unir as fortunas, ou são os velhos que aí se fala que os roteiros da dell'arte são chamados canovate, que era improvisado, era uma cama elástica, era um roteiro. Ou eles podiam ser os maridos que querem casar com uma mulher jovem e acabam sendo corneados. Pronto, falei. E no meio disso tem os Zani, que seria o diminutivo de Giovanni no dialeto bergamasco, que seriam os criados ou servos que tramam a trama. Então, a construção de um roteiro ou de um espetáculo de comédia dell'arte, mesmo sendo improvisado, é uma questão muito clara. Quando a gente lê os roteiros, e os roteiros que nos chegam mais famosos são do Flamínio Scala, que agora estão em livro, quem quiser ler seria interessante, A Loucura de Isabela, reúne esses roteiros da dell'arte, a gente vê que são roteiros que têm de 3 a 5 atos como qualquer peça, só que é um roteiro, em que se fala o roteiro, às vezes, grotesco, que as máscaras dos velhos e as máscaras dos anes são máscaras grotescas, vão puxar o riso, e as máscaras dos enamorados não são tão grotescas. Por quê? Porque eles falam sobre o amor cortês. Então se fala, o roteiro às vezes é lírico, pastoral, que é o início da ópera, né? O drama pastoral, grotesco, ridículo, e a gente vai vendo todo esse encadeamento. Então tem os anes, que tem o Arlequim, que vem de uma lenda, alguns dizem uma lenda alemã, que seria o chefe dos demônios, aquele que vai, dentro da ideia alemã, vingar os mortos. Então ele vem de um universo demoníaco dos mortos. E depois ele assume entre a França e a Itália a ideia de Harlequin com H. E eu acho que esse dado demoníaco do Arlequim, ser todo, etc. e tal, vem desse tipo de questão. E existem os outros servos, que sempre existiam 2 servos. Um totalmente
sagaz, astuto, esperto, e o outro estúpido, para amplificar a trama e criar mais trama, e eles tramam a trama. E tinham as personagens das criadas, chamadas Fantastic, que também ajudavam a tramar a trama. Os enamorados e as criadas não usavam máscara. Os dois velhos, Pantaleão e Dottore, e todos os criados usavam máscara, e cada um tinha uma característica totalmente diferente. Falar um pouquinho dos personagens agora, posso? A questão que se coloca é o seguinte: quem é Pantaleão? Pantaleão é o rico mercador de Veneza. Ele está trajado suntuosamente, com uma roupa toda vermelha, uma capa preta longuíssima, chiquérrima. Ele tem uma barbicha meio de bode. E ele se acha rico, poderoso, e ao mesmo tempo ele acha que ele é viril sexualmente e todas as mulheres estão apaixonadas por ele. Aí ele vira um personagem totalmente ridículo. E ele é totalmente avarento, lógico. Então aqui tem o dado da sagacidade, que é uma comédia, mas não deixa de ser uma análise profunda social. E tem o Dottore, e dizem que um dos primeiros arlequinhos, Dottore Graciano, está ligado à ideia de que a primeira universidade de direito nasceu em Bolonha, e um dos grandes mestres dessa seria Dr. Graziano. Então tem o Dottore, que ele seria o médico ou o advogado, o profissional liberal, ambos são profissionais liberais, os dois velhos. E ele, no final das contas, ele seria quem? Aquele que fala o latim macarrônico, mostra erudição, mas ao mesmo tempo ele não sabe nada, é o maior enrolão que existe na face da Terra. Então ele também quer se casar por amor, ou quer casar os filhos com alguém rico para unir as fortunas. E temos dois casais de namorados, um casal mais novo, para ter um amor mais fogoso, etc. e tal, e um casal mais velho, que tem um amor mais maduro. E é lógico, a gente tem que pensar que um roteiro da Delarte é igual uma boa peça. Uma questão aparentemente simples, oposta e justaposta, que cria uma boa trama. Ricos contra pobres, jovens contra velhos, amor por amor contra amor por interesse. Assim você cria uma boa peça e você cria um bom roteiro, e a gente vê esses roteiros canovati, já que a comédia dell'arte é chamada comédia di maschere, comédia alla improviso, comédia di soggetto, que seria o roteiro, ou canovaccio, ou canevá, cama elástica, que esses personagens têm essas características próprias, mas eles vão podendo assumir várias funções. E tem mais um personagem interessante, que é o personagem do Capitano, que seria quem? A Itália tinha os seus condottieres, que seriam os grandes guerreiros. O capitão não deixa de ser uma questão de um resgate da ideia da antiguidade clássica de Plauto, do Miles glorioso, o soldado fanfarrão, que é uma peça maravilhosa de Plauto, que tem o Pirgo Polinices, que ele acha que ele é o neto de Vênus, o irmão de Aquiles. Então ele acha que ele é sexualmente maravilhoso, um guerreiro esplendoroso, mas na verdade ele é um medroso de marca maior. Esse é o capitão. Então o capitão também pode assumir às vezes o papel do enamorado, se apaixonar pela outra, não sei o que lá, e amplifica essa trama. Todas as companhias de Delarte, cada ator era especializado numa máscara, que representavam o resto da vida. Para nós, hoje em dia, nós consideramos isso um demérito, porque a gente acha que nós temos que ser todos os personagens e nenhum deles. E tem que pensar que todas as grandes eras teatrais, os atores foram sempre especializados em um papel. Você ser especializado em um papel, como na comédia dell'arte, você vai fazer aquele papel cada vez melhor.
Então haviam personagens e figuras míticas. Uma das primeiras companhias do século XVI, Igelozzi, os ciumentos da arte do improviso. Isabella Andreini, grande enamorada. Era uma figura mítica, ela podia sair sob contrato da companhia de Delarte, representar no teatro fechado, fazer qualquer peça mais complexa que fosse. Às vezes ela era considerada pelos testemunhos muito melhor do que muitas atrizes do teatro fechado. Companhia de I Fideli, os fiéis da arte do improviso. Tinha um arlequim chamado Sanganasa, que aonde ele chegava, todo mundo corria para assistir. E os atores acabavam assumindo o nome do seu próprio personagem. Horácio, Isabela, os enamorados, Pedrolino, Coviello, Trufaldino, os criados, Esmeraldina, Trufaldina, Zerbineta, que depois caiu na ópera, vão assumindo os nomes, e aí tem esse dado em que você vê essa mistura entre o ator e aquela personagem que representa a vida inteira. Então, uma companhia de Delarte tinha de 8 a 12 atores especializados em papel, representando sempre. Os atores da Comédia Delarte cruzaram a Europa inteira, não ficaram circunscritas à Itália. Eles foram até a Rússia, eles influenciaram o teatro do século de ouro espanhol, Lope de Vega, todos os grandes autores do século de ouro espanhol. Eles influenciaram Shakespeare, o que é a Comédia dos Erros, o que é várias peças de Delarte, alguns personagens shakespearianos, do que um desdobramento dos personagens da Comédia Delarte, e eles influenciaram extremamente o teatro clássico francês, Molière. Quem são os enamorados de Molière? Os enamorados da Comédia Delarte. Quem são os velhos, como o avarento da peça de Molière? Um Pantaleão. Quem são os criados engraçadíssimos das peças de Molière? Arlequinos, Briguelas, esses personagens desdobrados. E temos uma questão. No século XVIII, a Comédia Delarte, na própria Itália, com Carlo Goldoni, que escreveu a peça linda, que é Arlequim, servidor de dois patrões. Ele começou a vida dele escrevendo roteiros de Comédia Delarte e terminou a vida dele escrevendo roteiros de Comédia Delarte. Mas ele percebeu que no século XVIII a Comédia Delarte estava exaurida e estava em decadência. Então ele escreveu uma peça linda, o teatro cômico, que mostra uma companhia de Delarte ensaiando uma peça. Eles já estão mal das pernas e a partir daqui ele mostra essa transformação. E o auge das peças dele, a peça dele que ficou mais famosa mundialmente, e o Piccolo Teatro de Milano representou por mais de 50 anos a peça. É Arlequim, servidor de dois patrões, que a gente vê exatamente a ideia do quê? Dois casais de namorados, doutor e Pantaleão, eles vão juntar os filhos, mas eles se amam, e aí chega um outro falando, não, você vai ter que casar aqui comigo. Aí já deu a confusão. Aí vem o Arlequim. E aí tem a empregada, o Arlequim se apaixona pela empregada. Aí começou a confusão. Porque aí o Arlequim quer servir dois patrões, por quê? Porque ele quer ganhar 2 salários, mas mais do que ganhar 2 salários, ele quer comer 2 vezes, porque ele é a classe baixa. Ele come bem, vive bem, e aí começam 1000 confusões, porque ele tem que servir os 2 patrões. Então é uma sucessão de questões maravilhosas que Goldoni fez. Então se fala da reforma goldoniana, né, no século XVIII, e do século XIX para cá, os grandes encenadores e os atores, inicialmente europeus, depois se espalhou pelo mundo inteiro, todos têm interesse de fazer um treinamento da Comédia Delarte. Como possibilidade de quê? De buscar um teatro gestual, físico. Você tem consciência, a partir da Comédia Delarte, quem é o ator da Delarte? Ator, cantor, bailarino, acrobata. Que você tem um repertório físico, não verbal, você tem que criar, como Meyerhold falava na biomecânica, uma gramática corporal, você combina e recombina o seu treinamento, você tem que fazer muita aula de corpo, você tem que fazer muita aula de voz, você tem que fazer muita aula de canto, de dança,
se possível de acrobacia e várias outras técnicas para você ter o quê? Como o Meyerhold falou, Stanislavski, um corpo inteligente. Que a gente tem uma dicotomia entre pensamento e ação. Dentro de uma ideia stanislavskiana e meyerholdiana, inspirada na comédia dell'arte, você não pensa e age. Você tem a união do corpo e do que seria o espírito. O corpo pensa, e ele pensa como? Treinando. Você treinou gigantescamente, fez muita aula de corpo, muita aula de voz, muita aula de canto, muita aula de interpretação, muita aula de dança. Você vai chegar e vai fazer o quê? Pô, dei a pirueta. Pá, fiz não sei o que lá. Você não pensa mais e você faz. Então se venceu essa dicotomia entre o pensamento e a ação. Treinando você em curto espaço entre o pensamento e a ação, e a sua ação já é um pensamento reflexo. Se parar em cena, todo mundo vai querer te comprar, achando que você é uma estátua maravilhosa. Galera, você gostou da aula? Comenta aqui embaixo o que você está achando, dá um like nesse vídeo, ativa o sininho para vocês receberem as notificações e acompanhem a gente, tanto o canal Cartas quanto o Álvaro, na rede social. No Instagram, @canal Cartas, e no Facebook é Cartas para uma Jovem Atriz. Eu faço aqui especialmente para vocês, jovem ator, interessados por arte, ou se você passou aqui aleatoriamente, dá um like aí no vídeo, porque a gente faz isso aqui, né, para vocês. E antes de finalizar de fato, o que você pode dar de conselho para o jovem ator? Aquela pessoa que não está no eixo Rio-São Paulo, às vezes tem o desejo de seguir essa profissão, que é tão deliciosa, mas não é fácil, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. O que você pode dar de conselho para essas pessoas, Álvaro? O conselho que eu dou é o seguinte: nós temos a ideia, e é uma questão que a gente deve perseguir, mas a gente tem uma ideia que a pessoa de sucesso, isso não está só no teatro, a pessoa bem-sucedida, e que normalmente a pessoa, não é um demérito, é importante, é uma pessoa que tem um grande desenvolvimento em torno das mídias sociais. Mas a gente tem que pensar que desenvolver uma técnica, principalmente a técnica do teatro, leva tempo. Um grande profissional, trabalhando sempre, ele vai ter sempre um espaço. Então, o que eu posso aconselhar é trabalho, 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 dedicação, disciplina no nosso trabalho. E fazer com o que Stanislavski, né, o grande mestre russo, nos falou: ame a arte em você, não você na arte. Obrigado. Muitíssimo obrigada, é um prazer. E viva a arte, vida longa, arte Evoé. Evoé, Barco! Evoé, Barco. Um beijo. Beijo.